Aleluia, 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 aleluia. Eis que o Senhor há de vir, a fim de salvar o seu povo. Felizes todos aqueles que estão prontos para ir ao encontro. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Tenho compaixão da multidão. Amadas irmãs presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia, em Havaiandava, você que celebra conosco pela Rádio Liberdade FM e que também participa das nossas meditações e reflexões através do canal do YouTube. Hoje, na manhã chuvosa, graças a Deus, aqui na nossa cidade de Havaiandava, nesta quarta-feira da primeira semana do Advento, hoje 4 de dezembro, a palavra de Deus como que desenvolve, prolonga, exemplifica algo muito bonito que nós ouvimos no Evangelho desse domingo primeiro do Advento, onde Jesus, ao iniciarmos o tempo santo do Advento, ao iniciarmos com a igreja esse ano novo litúrgico, nos dizia: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. E justamente no Evangelho de hoje nós vemos Jesus, ele que é o nosso divino mestre, nosso Senhor, nosso Redentor e Salvador, ele que é o Emanuel, o Deus conosco, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele revelando que o coração dele, divino e humano, não é um coração insensível. Ele olha para aquela multidão, não apenas faminta do pão material,
mas faminta do pão da palavra, do pão da salvação, do pão do cuidado e do carinho de Deus. E partilha conosco. Jesus, na sua grandeza, é também imenso na sua humildade. Jesus compartilha conosco esse seu coração divino e humano, para que nós, que não somos divinos, amparados pelo seu divino coração, tenhamos em nós os mesmos sentimentos que o coração dele. Haja vista, no próprio Evangelho, segundo São Mateus, Jesus dirá: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tenho compaixão da multidão, uma multidão enferma, uma multidão abandonada, uma multidão sem esperança. E o tempo do advento é esse tempo de esperança. Ao olharmos a coroa do advento, que domingo após domingo vai sendo acendida, nós vamos acendendo em Cristo a nossa esperança e reconhecemos nele e em nada mais a esperança da nossa vida. Reconhecemos em Cristo o cumprimento perfeito de tudo aquilo que os profetas em nome de Deus falaram. Nós ouvimos hoje o santo profeta Isaías, tão marcante nesse tempo do advento, onde ele diz que chegaria um tempo em que Deus, na sua bondade, no excesso da sua misericórdia, enxugaria a lágrima, eliminaria a dor e o sofrimento e serviria o banquete com ricas iguarias para todo o seu povo. Jesus, ao curar os enfermos, ao expulsar os demônios, ao consolar os corações cansados, Jesus se revela perfeitamente como o cumprimento daquilo que o Pai disse. E não poderia ser diferente. Jesus é a palavra viva de Deus. Diz a carta aos Hebreus: de muitos modos Deus outrora falou pelos profetas, mas neste tempo falou-nos pelo seu Filho. O prólogo do Evangelho de São João dirá: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus Cristo não é apenas o cumprimento da palavra de Deus, mas Jesus é a palavra viva de Deus feito carne. Jesus é a palavra de Deus em movimento. Jesus é a palavra que se torna audível, visível, palpável por nós. O próprio São João, na primeira carta, dirá isso: aquilo que nós ouvimos, o que os nossos olhos contemplaram, o que nós apalpamos da palavra de Deus, é isto que nós vos anunciamos. Então Jesus é a palavra de Deus feito carne, e sendo a palavra de Deus feito carne, Jesus realiza de modo pleno tudo aquilo que Deus prometeu para o seu povo. O cuidado, o carinho, a cura para as enfermidades físicas e espirituais e, sobretudo, o banquete com ricas iguarias. Muito mais do que o pão que Jesus multiplica, e aqui um parênteses, Jesus realmente multiplica o pão. Há uma linha de pensamento perigosa, danosa, diabólica, claro, encabeçada pela teologia da libertação, que diz que não, que Cristo só repartiu o pão com a multidão. Gente, cuidado. Eu sei que vocês já ouviram muitos sermões desses, rezem por quem os faz. Porque ao dizer que Jesus não multiplicou pão, só repartiu o que tinha, nós estamos negando a divindade de Cristo. É como se dissesse: ele não tem poder para isso. O Evangelho diz claramente: Cristo não realiza o milagre da partilha. Jesus não é um sociólogo que vai ali para repartir o que tem. Jesus Cristo é Deus.
capaz de criar tudo do nada. Então Jesus realmente, como verdadeiro Deus que é, multiplica aqueles pães e aqueles peixes, que é uma prefiguração do verdadeiro banquete de ricas iguarias, que é a Eucaristia, onde o próprio Cristo, como nós pedimos na oração da missa de hoje, Ele mesmo nos serve o banquete celeste, Ele mesmo nos serve a comida e a bebida da salvação, que é justamente o seu corpo, sangue, alma e divindade, debaixo da humilde aparência do pão e do vinho. Ora, se nós nos alimentamos do corpo, sangue, alma e divindade de Cristo na Eucaristia, nós precisamos também comungar deste coração compassivo de Jesus. Olha que bonito. Jesus no Evangelho, ele multiplica o pão, mas pede que os seus discípulos ajudem a distribuir. Ou seja, Cristo Jesus, ele conta conosco para continuar e prolongar e atualizar a sua missão de levar compaixão, cura, conversão, salvação, o pão de cada dia na mesa de quem não tem e, sobretudo, o pão da Eucaristia sobre cada altar, para que nós, esta multidão de peregrinos da esperança, não desmaiemos no caminho rumo ao céu. Peçamos à Virgem Maria, ela que é a mulher eucarística, como dizia tão bem São João Paulo II, que ela nos ajude a bem celebrar, a bem viver, a bem adorar, a bem comungar do banquete celeste da Eucaristia, para que, comungando o corpo e sangue, a alma e a divindade de Cristo, nós possamos também comungar os seus sentimentos e ter em nós os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos do coração de Cristo Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém.